Fala, gente, tranquilo? Hoje eu vou falar um pouco sobre as infecções de trato urinário. A gente tem três tipos principais, que é a bacteriúria sintomática, cistite e a pielonefrite. Não vou falar de todas hoje, vou falar até cistite. E depois a gente fala sobre a pielonefrite, que tem duas informações importantes ali, né? Dois subgrupos, entre aspas, importantes ali. Falando um pouco sobre as considerações básicas, a gente tem que entender que elas são divididas, essas lesões são divididas contra a altura no nosso corpo. As tidas de trato alto são consideradas pielonefrite, trato baixo, cistite. Ureterite a gente não entra nesse vídeo aqui. A presença de bactérias, então a gente tem que ter em mente também que a presença de bactérias na urina, de piúria, não é classificação para infecção do trato urinal, mas que ela pode sim identificar que a gente tem uma bacteremia sintomática. Então, para ser ITU, ou seja, infecção do trato urinário, a gente tem que ter lesão. Se não tem lesão, é bacteremia sintomática. Bacteremia sintomática entrou aqui como infecção do trato urinário, basicamente para a gente conseguir diferenciar que é ou não infecção. Mas bacteremia não tem lesão, logo não é uma infecção do trato urinário, certo? Os principais agentes da infecção do trato urinário são esses aqui, que essa imagem vem do MedGroup, não foi eu que fiz. E a elite é a E. coli, né? Escherichia coli, que é um gram negativo, muito presente no trato gastrointestinal. E ali, por conta da proximidade ano-uretral, a gente tem a maior propensão para essa bactéria colonizar a uretra, principalmente em mulheres. Homens, como a gente vai ver, não são fatores de risco para a infecção do trato urinário. E quando os homens são acometidos, principalmente de maneira repetitiva, a gente tem que ficar muito atento. Outros grupos comuns são estáfilos sorofíticos, saprofíticos, enterococo, gram-negativo, Klebsiella e proteus, estão mais associadas à pielonefrite mais grave, pseudomonas e SBL, que são germes resistentes com múltiplas beta-lactamases. Então, entrando finalmente aqui no tópico de bacteriúria sintomática. Bacteriúria sintomática a gente define com base no exame que vai identificar as unidades formadoras de colônia ali na urina. E a gente faz a coleta no potinho e a coleta no catéter, ou cateter. Se no potinho a gente tiver uma EFC, né, que é o UFC, superior ou igual a 10 elevado à quinta, a gente tem um quadro instaurado de bacteriúria sintomática. Lembrando, para ser assintomático não pode ter sintoma. Então a gente está se pautando aqui apenas no laboratorial. Já no catéter, se a gente tiver o UFC de 10 elevado a 2, ou seja, 100 unidades ou mais, a gente vai ter um quadro de bacteriúria sintomática instaurado. Só lembrando que essa diferença é por conta do caráter mais limpo do catéter, que ele já vai lá dentro da bexiga e já coleta lá mesmo o material. Então ele é estéril, né? E aí a gente só trata três grupos de pacientes principais: gestantes, candidatos a procedimentos urológicos e, por algumas referências, como o Harrison, os neutropênicos e transplantados renais. Mas não é consenso. O tratamento é feito com dois fármacos principais para grupos de pessoas normais não gestantes, o que é feito com a fosfomicina, 3 gramas em dose única, e a nitrofurantoína, 100 miligramas de 6 em 6 horas por 5 dias. A fosfomicina elite é o mais utilizado, principalmente pela dose única, que garante que o paciente cumpra o esquema terapêutico de maneira mais eficaz, até porque é só uma dose e está bom. Nitrofurantoína pode ter furo também na dose, pode levar alguns pacientes a acabarem selecionando bactérias resistentes. Um tratamento alternativo que a gente pode fazer é o sulfamethoxazole com trimetoprim, que é o Bactrim, né? Que já começa a abranger bactérias mais resistentes. Os beta-lactâmicos e as quinolonas, que são a ciprofloxacina, levofloxacina, que podem induzir resistência, são associados a maior indução de resistência de bactérias, né? Então a gente deixa esse grupo de fármacos para o último caso, certo? E aí, em gestantes, a gente vai priorizar a fosfomicina, 3 gramas em dose única, e vai evitar tanto o Bactrim, que é o sulfamethoxazole com trimetoprim, como a nitrofurantoína no primeiro semestre de gravidez, por conta dos efeitos teratogênicos. Então a gente tem dois fármacos para gestantes, fosfomicina e beta-lactâmicos. Na alergia ou incompatibilidade com a fosfomicina, utiliza beta-lactâmico sem problema nenhum.
certo? Já para cistite, que é a inflamação da bexiga, da mucosa da bexiga, a gente vai ter uma clínica que agora sim apresenta sinais e sintomas de lesão. Como a gente viu, a bacteriúria não é infecção, ela é um quadro em que a gente tem presença de bactérias ali na bexiga, na urina, mas sem lesão nenhuma. Agora a gente tem lesão, então agora, a partir de agora, a cistite e a pielonefrite são infecções da trato urinário. A clínica, disúria, dor suprapúbica, que é ali no hipocôndrio, né? Hipocôndrio não, no hipogastro. Colaciúria, que está associado ao aumento da frequência urinária, mas não necessariamente aumento do volume. Isso acontece por conta da irritação ali dos receptores, que vão indicar se a bexiga está ou não cheia, está um pouco alterado. Então, pequenos volumes vão ativar como se houvessem grandes volumes. Exemplo, 10 ml de urina vão sinalizar como 100 ml. Então, você vai querer urinar de maneira mais frequente, mesmo com volume mais baixo. Urgência miccional, vai ser uma vontade aguda, abrupta de urinar que vai ser incontrolável. Você vai perder urina. Se você não perde urina na urgência miccional, não é uma urgência miccional. E, por fim, hematúria macroscópica, que pode ser visível em alguns casos. E a gente tem algumas considerações sobre o aspecto da urina que devem ser levadas em conta. A alteração da coloração, da turbidez, não necessariamente indica que o paciente está com algum quadro de infecção. A alteração no aspecto da urina diz muito mais sobre a dieta, por exemplo. Então, ele não é utilizado como diagnóstico. O laboratorial vai ser muito importante para a gente, que ele vai tentar identificar 4 pontos principais: presença de leucócito, presença de bactéria, presença de nitrito e presença de uma enzima leucocitária que vai indicar uma ação imune atuando ali no sistema urinário. Identificar leucócito é piúria, bactéria, bacteriúria, nitrito vai indicar basicamente que tem bactéria convertendo nitrato em nitrito. E a enzima que eu falei, indicação leucocitária, é esterase leucocitária. Tendo esses 4 positivos, é altamente sugestivo de infecção do trato urinário. Desculpa. Diagnóstico a gente vai ter basicamente clínico, apesar de que o laboratorial vai auxiliar a gente não precisa do laboratorial propriamente dito. A sintomatologia diz muito a respeito e a gente já começa o tratamento de maneira empírica. Mas quanto mais laboratorial a gente conseguir, sem comprometer o financeiro do paciente, por exemplo, melhor. O tratamento é muito semelhante à bacteriúria sintomática. A gente vai fazer um tratamento de elite, a fosfomicina, 3 gramas em dose única, nitrofurantoína, 3 a 5 dias, 100 gramas, de 6 em 6 horas, que é o mesmo tratamento da bacteriúria. E aqui a gente consegue adicionar um fármaco para a disúria grave, que é a fenazopiridina, o pirídio, que vai ser geralmente durante 2 dias, que é o tempo até os antibióticos fazerem efeitos e diminuir a dor ali no trato geniturinário. Processo inflamatório, consequentemente as lesões e a dor. E aí o perídio vai ser um analgésico, que ele não deve ser usado de maneira isolada, porque ele não é antibiótico, ele é apenas um analgésico. E por fim, se a gente tiver um indivíduo homem com quadro de prostatite associado, a gente tem que fazer, é muito mais indicado fazer o uso de quinolonas por conta da penetração no tecido prostático. As quinolonas penetram melhor, então garantem tanto o tratamento da bexiga, que é contra a cistite, como contra a prostatite. Só que o tratamento aqui é aumentado, então é de 7 a 14 dias, principalmente por conta da complicação do quadro, né? E por fim, em cistite, a gente fala da cistite recorrente, que é definida como 2 ou mais episódios de cistite em um semestre, ou 3 ou mais episódios em um ano. E a gente consegue fazer um manejo profilático aqui até que farmacológico. Só que é muito importante que a gente tente indicar nos nossos pacientes alterações de hábito, como urinar após a relação sexual, evitar, por exemplo, o uso de alimentos na região geniturinária, por exemplo, na hora do sexo. É importante isso aí, camisinhas flavorizadas. Beber mais água para evitar que a gente tenha, entre aspas, ali uma estase de urina na bexiga, favorecendo a proliferação bacteriana. Além disso, o fluxo mais constante de urina tem essa capacidade de limpar a uretra de maneira mais repetitiva, certo? E aí, mesmo com isso, o paciente continua tendo cistite recorrente, a gente vai
questionar para ele se ele acha que vale a pena um tratamento farmacológico profilático, que é a nitrofurantoína, 50 a 100 mg por dia, pelo menos 3 meses. Apesar de ser 100 mg aqui, vocês reparem que é 100 mg por dia. No tratamento para cistite ali que aconteceu, a gente vai ter 100 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. São 400 ml. A gente está tomando 25% da dose. O quadro máximo de profilaxia. E o efeito terapêutico aqui só surge, profilático aqui só surge com 3 meses, pelo menos. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. É isso. No próximo vídeo eu falo um pouco sobre a pielonefrite. Valeu!